Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Como ter uma poderosa vida de oração. Sermão 240, pregado na manhã de domingo, 27 de fevereiro de 1859, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall Royal Surrey Gardens, Londres, Inglaterra. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e minhas súplicas. Salmos 116, verso 1. Na peregrinação cristã é bom, em sua maior parte, olhar para a frente. Seja para esperança, alegria, consolo, ou para inspirar nosso amor, o futuro, afinal, deve ser o grande objeto do olhar da fé. Olhando para o futuro, vemos o pecado expulso, o corpo do pecado e da morte destruído, a alma aperfeiçoada e apta a participar da herança dos santos na luz. E olhando ainda mais adiante, a alma do crente pode ver o rio da morte ultrapassado, o sombrio riacho atravessado. Ele pode contemplar as colinas de luz nas quais está a cidade celestial. Ele se vê entrar pelos portões de pérola, saudado como mais que vencedor, coroado pelas mãos de Cristo, abraçado nos braços de Jesus, glorificado com Ele, feito para sentar junto com Ele em seu trono, assim como Ele venceu e se sentou com o Pai em seu trono. A visão do futuro pode aliviar a escuridão do passado. As esperanças do mundo vindouro podem banir todas as dúvidas do presente. Silêncio, meus medos. Este mundo é apenas um estreito espaço e em breve você terá passado por ele. Silêncio, silêncio, minhas dúvidas. A morte é apenas um estreito riacho e em breve você o terá atravessado. O tempo, quão curto, a eternidade, quão longa, a morte, quão breve, a imortalidade, quão interminável. Ó, a cena arrebatadora e extasiante que se levanta à minha vista. Doces campos adornados de verde vivo e rios de deleite. Repleta de deleite, minha alma extasiada não ficaria mais aqui. Embora as ondas do Jordão rolem ao meu redor, sem medo eu partiria. No entanto, o cristão pode às vezes olhar para trás com sabedoria. Ele pode olhar para o buraco da cova e para a lama de onde foi tirado. A retrospectiva o ajudará a ser humilde e o incitará a ser fiel. Ele pode olhar para trás com satisfação para a gloriosa hora em que viu o Senhor pela primeira vez, quando a vida espiritual pela primeira vez animou sua alma morta. Então, ele pode olhar para trás através de todas as mudanças de sua vida, para seus problemas e alegrias, para seus pisgas e angedes, para a terra dos amonitas e a colina de Mizar. Ele não deve manter seu olhar sempre voltado para trás, pois a cena mais bela está além. Não lhe será útil sempre considerar o passado, pois o futuro é muito mais glorioso. Mas mesmo assim, às vezes, uma retrospectiva pode ser tão útil quanto uma perspectiva, e a memória pode ser tão boa professora quanto a própria fé. Nesta manhã, convido você a se colocar no topo da colina da sua experiência atual e olhar para o passado, encontrando ali motivos para amar a Deus, e que o Espírito Santo me ajude na pregação e a você na audição, para que seu amor seja inflamado e que você se retire deste salão declarando na linguagem do salmista: amo o Senhor, porque Ele ouviu minha voz e minhas súplicas. Os objetos específicos aos quais você deve olhar agora são as inúmeras e manifestas respostas às orações que Deus lhe deu. Quero que você pegue um livro que deveria ler com frequência, o livro da lembrança que Deus escreveu em seu coração de sua grande bondade e misericórdias contínuas. E quero que você vá para aquela página dourada
onde estão registrados os exemplos da graça de Deus em ter ouvido sua voz e respondido às suas súplicas. Vou lhe dar 7 reflexões, cada uma delas agitará seus corações para amar nosso Deus, cujo memorial é que Ele ouve e responde às orações. E a primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse são as suas próprias orações. Se você olhar para elas com um olhar honesto, ficará maravilhado que Deus as tenha ouvido. Pode haver alguns homens que considerem suas orações dignas de aceitação. Eu me atrevo a dizer que o fariseu pensava assim. Mas todos esses homens descobrirão que, por mais dignas que possam considerar suas orações, Deus não as responderá. O verdadeiro cristão, ao olhar para trás, chora sobre suas orações. E se pudesse retraçar seus passos, desejaria orar melhor, pois vê que todas as suas tentativas de oração no passado foram mais tentativas desajeitadas do que sucessos reais. Olhe para trás agora, cristão, sobre suas orações e lembre-se de quão frias elas têm sido. Você esteve de joelhos no quarto e lá deveria ter lutado como Jacó, mas em vez disso, suas mãos caíram e você se esqueceu de lutar com Deus. Seus desejos foram apenas fracos e foram expressos em uma linguagem tão lamentável que o próprio desejo parecia congelar nos lábios que o pronunciaram. E no entanto, estranho dizer, Deus ouviu essas orações frias e as respondeu também, embora tenham sido tais que saímos de nossos quartos e choramos por elas. Em outros momentos, nossos corações se partiram, porque sentimos que não conseguíamos sentir uma verdadeira oração fluindo. E nossa única oração foi: Deus, nos perdoe por não conseguirmos orar. No entanto, apesar disso, Deus ouviu esse gemido interno do Espírito. A oração fraca que nós mesmos desprezamos e que pensamos que morreria no portão da misericórdia foi nutrida, cuidada, alimentada, aceita e voltou para nós como uma bênção plena, carregando misericórdia em ambas as mãos. Então, novamente, crente, quão raras e poucas são suas orações, e ainda assim, quão numerosas e grandiosas têm sido as bênçãos de Deus. Você orou com muita sinceridade em tempos de dificuldade, mas quando Deus o libertou, onde estava seu antigo fervor? No dia do problema, você sitiou o trono dele com toda a sua força, e na hora de sua prosperidade, você não conseguiu cessar totalmente a súplica. Mas quão fraca era a oração em comparação com aquela que foi arrancada de sua alma pela mão áspera de sua agonia. No entanto, apesar disso, embora você tenha deixado de orar como antes, Deus não deixou de abençoar. Quando você se esqueceu do seu quarto, Ele não se esqueceu de sua casa, nem de seu coração. Quando você negligenciou o trono de misericórdia, Deus não o deixou vazio, mas a luz brilhante da Shekinah sempre foi visível entre as asas dos querubins. Eu me surpreendo que o Senhor considere esses espasmos intermitentes de súplica que vêm e vão com nossas necessidades. Que Deus é Ele que ouve as orações dos homens que vêm a Ele quando têm necessidade, mas que o negligenciam quando recebem uma misericórdia, que se aproximam dele quando são forçados a vir, mas que quase se esquecem de ir até ele quando as misericórdias são abundantes e as tristezas são poucas. Olhe novamente para suas orações sob outro aspecto. Quantas vezes elas foram incrédulas? Você e eu nos dirigimos ao trono da misericórdia e pedimos a Deus que nos abençoe, mas não acreditamos que Ele o faria. Ele disse: tudo o que pedires em oração, creia que o receberás e o terás. Como eu poderia me repreender esta manhã quando penso em como, de joelhos, duvidei do meu Deus. O que você pensaria de alguém que viesse até você com um pedido e dissesse: Senhor, você prometeu me dar tal coisa se eu pedisse. Eu peço, mas não acredito que você me dará. Você diria: vá embora até que acredite melhor em mim. Não darei nada a quem duvida da minha palavra. Muitas vezes,
o Senhor poderia nos ter expulsado do trono da misericórdia quando viemos a Ele, sem acreditar nas promessas que estávamos fingindo defender. Quão pequena também é a fé de nossas orações mais fiéis. Quando acreditamos mais, quão pouco confiamos. Quão cheio de dúvidas está nosso coração, mesmo quando nossa fé cresceu ao máximo. Qual cristão está aqui que não se envergonha de si mesmo por ter duvidado tantas vezes de um Deus que nunca se negou, que nunca foi infiel à sua palavra? No entanto, estranho dizer, Deus ouviu nossas orações. Embora não acreditássemos, Ele permaneceu fiel. Ele disse: pobre coração, sua fraqueza faz com que duvide de mim, mas meu amor me obriga a cumprir a promessa, mesmo que você duvide. Ele nos ouviu no dia da nossa angústia. Ele nos trouxe doce libertação, mesmo quando o desonramos tremendo diante do trono da misericórdia. Eu repito, olhe para trás, para suas orações e maravilhe-se que Deus tem ouvido. Muitas vezes, quando acordamos pela manhã e encontramos nossa casa e família seguras e nos lembramos da pobre oração familiar que fizemos na noite anterior, devemos nos surpreender que a casa não tenha sido queimada com todos dentro. E você, na igreja, depois de ter ido à reunião de oração e orado lá, e Deus realmente ouviu você, multiplicou a igreja e abençoou o ministro. Você não diz depois: eu me surpreendo que Ele tenha ouvido oração tão pobres como aquelas que foram proferidas na reunião de oração? Tenho certeza, amados, que encontraremos muitas razões para amar a Deus se apenas pensarmos naquelas lamentáveis tentativas de oração, aqueles figos verdes, aqueles arcos sem corda, aquelas flechas sem ponta que chamamos de orações e que Ele suportou em sua longanimidade. O fato é que a oração sincera pode ser frequentemente muito fraca para nós, mas é sempre aceitável para Deus. É como algumas daquelas notas de uma libra que eles usam na Escócia, pedaços de papel sujos e esfarrapados. Mal dá para olhar para eles. Parece que estamos sempre felizes em nos livrar deles por algo que se pareça um pouco mais com dinheiro. Mas ainda assim, quando são levados ao banco, são sempre reconhecidos e aceitos como genuínos, por mais velhos e podres que sejam. Assim é com nossas orações. Elas estão contaminadas com incredulidade, decaídas com imbecilidade e corroídas por pensamentos errantes. Mas mesmo assim, Deus as aceita no próprio banco do céu e nos dá bênçãos ricas e prontas em troca de nossas súplicas. Novamente, espero que sejamos levados a amar a Deus por ter ouvido nossas orações, se considerarmos a grande variedade de misericórdias que pedimos em oração e a longa lista de respostas que recebemos. Agora, cristão, novamente, seja o seu próprio pregador. É impossível para mim retratar sua experiência tão bem quanto você pode lê-la. Que multidão de orações você e eu fizemos desde o primeiro momento em que aprendemos a orar. A primeira oração foi uma oração por nós mesmos. Pedimos que Deus tivesse misericórdia de nós e apagasse nosso pecado. Ele ouviu isso. Mas quando Ele apagou nossos pecados como uma nuvem, então tivemos mais orações por nós mesmos. Tivemos que orar pela graça santificadora, pela graça constrangedora e restritiva. Fomos levados a pedir uma nova garantia de fé pelo consolo da promessa, pela libertação na hora da tentação, pela ajuda no momento do dever e pelo socorro no dia da provação. Fomos obrigados a ir a Deus por nossas almas, como mendigos constantes, pedindo tudo. Deem testemunho, filhos de Deus, vocês nunca conseguiram nada por suas almas em outro lugar. Todo o pão que sua alma comeu desceu do céu, e toda a água da qual bebeu saiu daquela rocha viva, Cristo Jesus, o Senhor. Sua alma nunca enriqueceu por si mesma, sempre foi uma pensionista da generosidade diária de Deus, e portanto, suas orações tiveram que subir ao céu por uma série de misericórdias espirituais praticamente infinita. Suas necessidades eram inumeráveis e, portanto, os suprimentos foram inumeráveis. E suas orações foram tão variadas quanto as misericórdias foram incontáveis.
Mas não é apenas por sua alma que você suplicou. Seu corpo também teve seus clamores. Você esteve pobre e pediu por comida e roupas. Quantas vezes elas foram dadas a você? Não por milagres, é verdade. Os corvos não trazem pão e carne, mas pão e carne vencem os corvos, o que é um milagre ainda maior. É verdade que suas roupas envelheceram e, portanto, você não experimentou o milagre dos filhos de Israel no deserto, cujas roupas nunca envelheciam. No entanto, você teve um milagre ainda maior, pois teve roupas novas quando precisou. Todas as suas necessidades foram supridas à medida que surgiam. Quantas vezes essas necessidades recaíram sobre você? Em alguns momentos foram tão grandes que você disse: certamente o Senhor me abandonará e me entregará. Não terei o pão com o que me é dado, nem minha água será certa. Mas até agora Deus tem te alimentado. Você ainda não passou fome e, pela graça de Deus, você não passará. Muitas vezes a incredulidade te disse que você morreria na miséria, mas você está fora dela até agora, embora pareça que 1000 milagres foram reunidos para te afastar dela. Então, novamente, quantas vezes a doença se apossou de você e, como Ezequias, você virou o rosto para a parede e clamou: Senhor, poupa teu servo e não deixe descer à sepultura no meio de seus dias. E aqui você está, vivo para louvar a Deus. Lembre-se da febre e da cólera e de todas aquelas outras doenças e epidemias ferozes que derrubaram tantos. Lembre-se das orações que você fez e dos votos que você fez. Você não ama o Senhor porque Ele ouviu sua voz e sua súplica? Com que frequência você também orou por misericórdias em suas jornadas e Ele te protegeu em meio a acidentes? Você pediu bênçãos em suas idas e vindas, bênçãos do dia e da noite, do sol e da lua, e todas essas foram concedidas a você. Suas orações eram inumeráveis, você pediu inúmeras misericórdias e todas foram dadas. Apenas olhe para si mesmo. Você não está adornado e enfeitado com misericórdias tão densamente quanto o céu com estrelas? Pense em como você orou por sua família. Quando você conheceu o Senhor, seu marido não o temia. Mas como você lutou pela alma do seu marido, e agora a lágrima está em seu olho, enquanto vê seu marido sentado ao seu lado na casa de Deus. E lembre-se, não faz muitos meses que ele estaria no bar. Seus filhos também foram trazidos a Deus por meio de suas orações. Mães, vocês lutaram com Deus para que seus filhos fossem filhos de Deus, e vocês viveram para vê-los convertidos. Que grande misericórdia ver nossa descendência chamada na juventude. Ame o Senhor, porque neste aspecto também Ele ouviu sua voz e sua súplica. Quantas vezes você apresentou diante de Deus o seu negócio e Ele te ajudou nessa questão? Quantas vezes você colocou suas tristezas domésticas diante dele e Ele te livrou naquele caso? E alguns de nós podemos cantar sobre as bênçãos concedidas a nós no serviço de Deus em sua igreja. Vimos o santuário vazio e lotado. Vimos nossos maiores esforços bem-sucedidos, além de nossas esperanças mais otimistas. Oramos pelos pecadores e os vimos salvos. Pedimos pelos desviados e os vimos restaurados. Clamamos por um Pentecostes e o tivemos. E pela graça de Deus, estamos clamando por isso novamente e o teremos mais uma vez. Ministro, diácono, ancião, membro, pai, mãe, homem de negócios, vocês não têm mesmo motivo para dizer: amo o Senhor, porque Ele ouviu minha voz e minhas súplicas? Receio que o próprio fato de Deus ouvir nossas orações tão constantemente nos leve a esquecer a grandeza de sua misericórdia. Que não seja assim. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Que isso hoje seja lembrado e permita-me erguer um cântico ao Deus que ouviu a voz da minha súplica. Vamos notar novamente a frequência de suas respostas às nossas orações frequentes. Se o mendigo vem à sua casa e você lhe dá esmolas, ficará bastante aborrecido se, dentro de um mês, ele voltar e se descobrir que ele fez uma regra de te visitar mensalmente
para pedir contribuição. Você dirá: eu lhe dei algo uma vez, mas não pretendi estabelecer isso como uma regra. Suponha, no entanto, que o mendigo seja tão insolente e impertinente a ponto de dizer: mas eu pretendo, Senhor, esperar por você todas as manhãs e todas as noites. Então você dirá: eu pretendo manter meu portão trancado para que você não me incomode. E suponha que ele olhe em seu rosto e acrescente ainda mais: Senhor, eu pretendo esperar por você a cada hora. Nem posso prometer que não irei a você 60 vezes em uma hora, mas juro e declaro que, sempre que eu quiser algo, virei até você. Se eu tiver apenas um desejo, virei e direi a você. A menor coisa e a maior coisa me levarão até você. Eu sempre estarei no posto da sua porta. Logo você se cansaria de tal importunação e desejaria que o mendigo estivesse em qualquer lugar, em vez de vir e te importunar assim. No entanto, lembre-se, é exatamente isso que você fez com Deus, e Ele nunca reclamou de você por fazê-lo, mas pelo contrário, Ele reclamou de você do outro lado. Ele disse: não me invocaste, ó Jacó. Ele nunca murmurou sobre a frequência de suas orações, mas se queixou de que você não recorreu a Ele o suficiente. Todas as manhãs, ao se levantar, seu clamor subiu a Ele, novamente com a família. Você clamou ao Deus de Jacó. Ao anoitecer, você reuniu e orou a Ele. E sempre que teve uma provação, uma necessidade, uma dúvida ou um medo, se agiu corretamente, correu rapidamente ao trono dele e contou tudo. Fale agora, santo. Ele já disse uma vez: vá embora, você me cansa. Ele já disse: meu ouvido está pesado para que não possa ouvir. Meu braço está encurtado para que eu não possa salvar. Ele disse: vá embora, não quero estar sempre ouvindo você. O que é a sua voz áspera e desagradável para que eu sempre dê ouvidos a ela? Não estou ouvindo as canções dos anjos, os gritos dos querubins. Vá embora, não me aborreça. Em certas ocasiões você pode vir. No dia de domingo você pode orar, mas não quero ouvir você durante a semana. Não. Ele nos abençoou docemente todas as vezes. Ele sempre inclinou o céu e desceu para ouvir nossos clamores fracos. Ele nunca negou uma promessa, nunca quebrou sua palavra, mesmo quando suplicamos 1000 vezes por dia. Eu amarei o nome de um Deus tão paciente como este, que suporta minhas orações, mesmo que sejam como uma nuvem de vespas no ar. Mas apesar disso, você orou e clamou a Ele, e Ele te livrou. Você pediu uma grande misericórdia, algo que parecia quase impossível de ser concedido, mas mesmo assim, Deus estendeu sua mão e te resgatou. E desde então, quantas coisas grandiosas você pediu. Você orou por força em momentos de fraqueza, por paz em meio à tempestade, por sabedoria em meio à incerteza. Em cada uma dessas situações, você pediu a Deus algo precioso e inestimável, e Ele, em sua bondade e misericórdia, atendeu o seu pedido. Agora, reflita sobre o valor dessas misericórdias concedidas. Pense na magnitude das bênçãos que você recebeu, na libertação de dificuldades aparentemente insuperáveis e na provisão de necessidades que pareciam impossíveis de ser atendidas. Essas misericórdias são mais valiosas do que todas as riquezas do mundo, e ainda assim, Deus as concedeu a você com amor e graça. Como você pode deixar de amar um Deus que, apesar de você pedir misericórdias tão grandes e inestimáveis, não apenas as concedeu, mas as entregou de bom grado, sem hesitação? É por essa razão que você deve dizer: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Então, neste momento, permita que seu coração se encha de gratidão e amor por esse Deus misericordioso e bondoso, que atende aos pedidos mais profundos e desesperados de seus filhos. Que sua vida seja uma expressão de louvor e adoração a Ele, que tão generosamente concedeu as misericórdias que você tão ansiosamente buscou em oração. Avance um pouco mais e surgirá outro pensamento. Pense na grandeza da misericórdia pela qual você tem pedido constantemente. Nunca conhecemos a grandeza de nossas misericórdias até nos metermos em apuros e precisarmos delas.
Hoje falo do pecado perdoado, mas confesso que não sinto o valor precioso disso, como já senti. Houve um tempo em que meus pecados pesavam sobre mim, a consciência me acusava e a lei me condenava. E pensei que se Deus me perdoasse, seria a maior coisa que Ele já fez. A criação de um mundo parecia pouco em comparação com a remoção dos meus pecados terríveis. Oh, como eu clamei, como eu gemi diante dEle, e Ele me perdoou. E bendito seja o Seu nome por isso. Mas não consigo estimar o valor do Seu perdão hoje tão bem quanto quando eu procurava, quando estava quase à beira do desespero. Ah, lembre-se, alma, quando você pediu perdão, estava pedindo algo que os mundos não poderiam comprar. Estava pedindo algo que só poderia ser obtido pelo sangue vital do Filho de Deus. Ah, que bênção foi essa! E ainda assim, Ele não olhou em seu rosto e disse: você pediu demais. Não, mas Ele deu livremente. Ele não repreendeu, apagou todos os seus pecados e lavou você de uma vez no rio do sangue do Salvador. Desde então, quanta coisa grande você pediu. Uma vez você estava em apuros, parecia que a falência te alcançaria, e você clamou a Ele. Se o mundo ouvisse, diria: que tolo você é por pedir isso a Deus. Ele nunca te livrará. A incredulidade, como Rabsaque, escreveu uma carta blasfema, e você a colocou diante do Senhor. Mas mesmo quando estava em oração, seu coração dizia: o Senhor não te livrará desta vez. O leão certamente te devorará, a fornalha com certeza te queimará. Mas você levantou uma oração sofrida e ousou pedir coisas grandiosas, ou seja, que Deus estendesse a mão do céu e te salvasse das águas, para que a inundação não te transbordasse. Você não está surpreso neste momento por ter ousado pedir tanto. Você não ousaria pedir tão grandemente a nenhum de seus amigos. Você não teria ido a alguém e dito: preciso de 1000 libras até tal dia. Você me emprestaria? Você sabia que não conseguiria. No entanto, você pediu isso ao seu Deus. E veio, e aqui está você, vivendo para louvar o nome dEle. E se esse fosse o momento certo, você se levantaria e testemunharia que Deus te ouviu, que no dia da tristeza e tribulação Ele te livrou. Agora você não ama por dar coisas tão grandiosas como essas. As misericórdias de Deus são tão grandes que não podem ser ampliadas, tão numerosas que não podem ser multiplicadas, tão preciosas que não podem ser superestimadas. Eu digo: olhe hoje para trás sobre essas grandes misericórdias com que o Senhor te favoreceu em resposta aos seus grandes desejos. E você não dirá: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Outro aspecto deste caso talvez toque ainda mais profundamente em nossos corações. Que coisas triviais temos levado diante de Deus e, no entanto, como Ele tem condescendido a ouvir nossas orações. É algo singular que nossos corações são frequentemente mais afetados por pequenas coisas do que por grandes coisas. Você pode alimentar uma criança por todo o ano e nunca receber seu agradecimento, mas dele uma guloseima ou uma laranja e você pode ter seu coração e sua gratidão. Estranho que as bondades de um ano inteiro pareçam ter se perdido, enquanto o presente de um momento é altamente valorizado. Uma pequena coisa, eu digo, pode frequentemente tocar o coração mais do que uma grande coisa. Agora, quantas vezes temos levado pequenas coisas diante do Senhor, se agimos corretamente? Acredito que é o privilégio do cristão levar todas as suas dores a seu Deus, sejam elas pequenas ou grandes. Já orei a Deus sobre uma questão a respeito da qual você riria se eu mencionasse. Ao olhar para trás, posso dizer que era uma pequena coisa, mas pareceu grande na época. Era como um pequeno espinho no dedo. Causou muita dor e poderia ter resultado, por fim, em uma grande ferida. Aprendi a colocar minhas pequenas preocupações aos pés de Jesus. Porque não deveríamos? Não são nossas grandes preocupações pequenas para Ele? E afinal, há muita diferença entre grandes problemas e pequenos na visão de Deus. A rainha pode ficar 1 hora ouvindo seus ministros, que conversam com ela sobre assuntos públicos.
Mas ela parece menos rainha quando, depois, seu pequeno filho corre até ela, como sua mãe, porque um mosquito o picou. Há alguma grande condescendência na questão. Ela, que era uma verdadeira rainha real, quando se posicionou na câmara privada, é tão real rainha e tão bem amada mãe da nação, quando pega o pequeno filho em seu colo e lhe dá um beijo maternal. Seus ministros não devem apresentar petições triviais, mas seus filhos podem. Então, um mundano pode dizer esta manhã: como é absurdo pensar em levar pequenas preocupações a Deus. Pode ser absurdo para você, mas para os filhos de Deus não é. Mesmo que você fosse o primeiro-ministro de Deus, se você não fosse seu filho, não teria o direito de levar seus problemas privados a Ele. Mas o filho mais humilde de Deus tem o privilégio de lançar suas preocupações sobre seu pai e pode ter certeza de que o coração de seu pai não desdenhará de considerar até mesmo seus assuntos humildes. Agora, deixe-me pensar nas inúmeras pequenas coisas que Deus fez por mim. Ao olhar para trás, minha incredulidade me obriga a me perguntar como eu pude ter orado por coisas tão pequenas. Minha gratidão me obriga a dizer: amo o Senhor, porque Ele ouviu essas pequenas orações e respondeu às minhas pequenas súplicas e me abençoou mesmo nas pequenas coisas que afinal compõem a vida do homem. Mais uma vez, permita-me lembrá-lo na sexta posição das respostas oportunas que Deus lhe deu às suas orações, e isso deve levá-lo a amá-lo. As respostas de Deus nunca vieram muito cedo ou tarde demais. Se o Senhor tivesse lhe concedido sua bênção um dia antes que ela viesse, poderia ter sido uma maldição. E houve momentos em que, se ele tivesse retido por mais uma hora, teria sido completamente inútil, porque teria chegado tarde demais. Na vida de um velho puritano, ocorre uma cena memorável em Devizes. Quando ele foi lá pregar, o cura da paróquia reuniu uma grande multidão de pessoas que decidiram jogá-lo no estábulo. E se ele não prometesse que nunca mais viria à cidade, eles o matariam. Ele escapou para casa e se escondeu no andar de cima. Eles cercaram a casa por horas, batendo nas portas, quebrando todos os vidros das janelas e, por fim, para sua consternação, subiram no telhado e começaram a jogar as telhas na rua para entrar na casa por cima. Ele havia orado a Deus para ser livrado e disse: acredito que Deus me livrará. Mas quando viu as cabeças das pessoas sobre o topo da sala em que estava escondido, e quando elas estavam prestes a pular, ele quase desistiu de toda a esperança e pensou que Deus não o livraria. Quando um dos líderes da multidão, um cavaleiro da cidade, que não queria incorrer na culpa de assassinato, invadiu e propôs que ele o tiraria dali se ele apenas prometesse nunca mais voltar. Não, ele disse, eu não prometerei isso. Mas, disse o homem, é sua intenção que você não volte imediatamente? Bem, ele disse, eu não digo que venha de volta agora, não vejo utilidade nisso. Como você me expulsa, então eu sacudirei o pó de meus pés contra você, mas eu pretendo voltar antes de morrer. Bem, disse o homem, isso será suficiente se você apenas prometer que não voltará imediatamente, eu o tirarei daqui. E assim, por uma grande libertação, ele foi salvo da boca do leão e da pata do urso. Sua oração foi respondida na hora certa. 5 minutos depois, ele teria estado morto. Agora, você não pode dizer que a resposta chegou a você pontualmente, no exato tic-tac do relógio da sabedoria, nem antes, nem depois. Agora, a sétima lembrança com a qual eu gostaria de inspirá-lo é esta: você não amará o Senhor quando lembrar das instâncias especiais e grandes de sua misericórdia para você. Você teve épocas de oração especial e de resposta especial. Deixe-me pintar um homem. Há um que não temia a Deus, nem considerava os homens. Ele estava envolvido em negócios e suas questões não eram propícias, mas tudo ia contra ele. Ele ia contra Deus e chutava mais porque Deus chutava contra ele. Tinha servos ao seu redor que temiam a Deus e o adoravam, mas quanto a ele mesmo, não tinha pensamentos ou considerações sobre o Evangelho.
Suas questões se tornaram cada vez mais perplexas e complicadas. Um dia, ele passou pela casa de um dos seus trabalhadores, onde era costume fazer oração, e ouviu palavras pronunciadas em súplica que tocaram seu coração. Embora ele fosse o mestre, entrou e escutou seu servo enquanto ele pregava. Deus tocou o coração desse homem e fez com que ele sentisse a sua necessidade de um Salvador. Ele foi para casa e agora tinha dupla razão para a oração. Ele foi ao Senhor e lhe disse que era um pobre e infeliz pecador perdido e que queria misericórdia. Então ele contou ao Senhor, ao seu lado, embora não tenha feito muito evidente, que era um pobre comerciante quase quebrado e que se Deus não aparecesse para ele, ele não sabia, mas que teria que ser expulso de casa e lar. Esses dois casos foram apresentados a Deus. Em primeiro lugar, Deus ouviu sua oração por sua alma. Ele lhe deu alegria e paz em acreditar. E pobre como ele era naquele momento, encontrou o suficiente para ajudar a erguer uma casa onde o evangelho pudesse ser pregado. O Senhor, que o havia livrado espiritualmente, agora veio em seu auxílio temporalmente. Suas questões tomaram um rumo diferente. Inundações de prosperidade invadiram ele, e ele é neste dia muito vivo testemunho do poder de Deus em responder à oração do homem por coisas espirituais e também por coisas temporais. E se fosse necessário, ele poderia dar seu testemunho voluntário de resposta especial naquela época de necessidade especial. E ele não ama o seu Deus? Eu sei que sim, porque ele se delicia em honrá-lo, ele se delicia em dar de sua substância a ele. E pode haver outros aqui presentes, cujos personagens foram retratados neste que eu retratei diante de vocês, que estão dizendo: certamente ele se refere a mim. Ah, vocês não dirão então, na lembrança do que Deus fez naquela dupla misericórdia: ame-o, o que posso fazer por ele? Não há nada de grande demais para que eu dê, nada de largo demais para que eu faça. Apenas me diga o meu dever, e a lembrança de sua maravilhosa bondade me levará a dar minha substância a ele e dar meu coração inteiro a ele. Eu serei inteiramente dele e espero que na morte ele me receba a si mesmo. Homens e mulheres, meus irmãos e irmãs em Cristo, vocês olharão para trás alguns poucos anos curtos e lembrarão do tempo em que estavam de joelhos diante de Deus, buscando-o. Eu posso fixar meu olho hoje em muitos homens que foram alcoólatras, blasfemadores, quebradores do dia santo de Deus, odiadores de tudo o que é bom. Eu acho que te vejo naquele quarto superior seu. Ah, como você chorou, como você gemeu. Ah, com que agonia você soltou seus suspiros inefáveis. Você se levantou e achou que Deus não teria misericórdia de você. Você foi para o seu negócio, mas como você estava infeliz. Você foi de volta ao quarto, e como o quadro da parede poderia falar agora e lhe dizer como você chorou, chorou e chorou novamente diante do trono da sua misericórdia. Você o ama apenas um pouco hoje? Seu amor esfriou? Vá para casa e olhe novamente para a cadeira contra a qual você se ajoelhou. Olhe para as próprias paredes e veja se elas não o acusam, dizendo: eu ouvi você orar a Deus por misericórdia, e Ele o ouviu. Agora eu vejo sua frieza, eu marco sua falta de entusiasmo na sua causa. Vá para o seu quarto, caia de joelhos e com lágrimas de gratidão, e diga: ó tu, minha alma, bendize ao Senhor Deus, e tudo que é em mim se agite para magnificar e bendizer seu santo nome. Alguns de nós podem lembrar de outras épocas especiais de oração. Membro da minha igreja, eu os lembro daquela época solene, quando, como um furacão de desolação, o juízo de Deus varreu o nosso meio. De pé neste púlpito nesta manhã, eu me lembro daquela noite de tristeza, quando vi meu povo espalhado como ovelhas, sem pastor, pisoteado, ferido e muitos deles mortos, naquele grito falso de incêndio. Vocês se lembram de como choraram pelo seu ministro, para que ele pudesse ser restaurado à razão, que estava então vacilante? Vocês se lembram de como oraram para que do mal Deus trouxesse o bem, para que todas as maldições dos maus
fossem enroladas de volta sobre eles mesmos e Deus ainda preenchesse este lugar com sua glória. E vocês se lembram de há quanto tempo isso foi e como Deus tem estado conosco desde então, e quantos dos que foram feridos naquela noite agora são membros da nossa igreja, estão louvando a Deus por terem entrado nesta casa. Não vamos amar o Senhor? Não há uma igreja em Londres que tenha tido tais respostas à oração como nós. Não houve uma igreja que tenha tido tanta causa para orar. Nós tivemos trabalho especial, provação especial, livramento especial, e devemos ser, acima de tudo, uma igreja amando a Deus e gastando e sendo gastos em seu serviço. Lembre-se novamente dos tempos variados de sua doença, quando você esteve doente, machucado e quase à morte. Deixe-me retratar minha própria experiência para lhe lembrar da sua. Eu me lembro quando cheguei a este púlpito na agonia e preguei um sermão que pareceu me causar o sangue da minha vida a cada palavra que eu proferi. Fui levado para casa, para minha cama, cheio de tristeza e agonia. Lembro dessas noites cansadas, desses dias tristes, da testa queimando, desses pensamentos errantes, desses espectros que assombravam meus sonhos, desse sono sem sono, desse descanso que não conhecia descanso, dessa tortura e daquele sofrimento. Então eu busquei a Deus e clamei para que Ele me poupasse para eu ficar de pé neste púlpito novamente. Eu pensei então, de minha maneira pobre e tola, que eu pregaria como nunca tinha pregado antes, como um homem moribundo para homens moribundos. Eu esperava que meu ministério não tivesse acabado. Confiei que pudesse ter outra oportunidade de me livrar do sangue dos ouvintes, se algum sangue estivesse em minhas veias. Aqui estou eu e tenho que repreender a mim mesmo por não amá-lo como devia. Ainda assim, na lembrança de sua grande misericórdia, salvando minha alma da morte e meus olhos das lágrimas, devo amá-lo e devo louvá-lo. E ao lembrar cada um de vocês de libertações semelhantes, imploro e peço para vocês bendizerem o Senhor comigo e deixe-nos magnificar seu nome juntos. Devemos fazer algo novo, algo maior, algo mais do que já fizemos antes. Tendo entregue esses pensamentos, quero que vocês me ouçam por cerca de 3 minutos, enquanto eu ensino 3 lições que devem surgir dessa retrospectiva de 7 pontos. O que direi então? Deus ouviu minha voz na minha oração. A primeira lição é esta: Ele ouvirá minha voz na minha adoração. Se Ele me ouviu orar, Ele me ouvirá cantar. Se Ele me escutou quando a lágrima estava em meus olhos, Ele me escutará quando meu olho estiver brilhando de alegria. Minha vida piedosa não será apenas da prisão e da cama doente, mas também da libertação e da saúde. Eu louvarei meu Criador com minha respiração, e quando minha voz for perdida na morte, o louvor ocupará meus poderes mais nobres. Meus dias de louvor nunca acabarão, enquanto a vida, o pensamento e a existência durarem ou a imortalidade persistir. Outra lição: Deus ouviu minha voz, então eu ouvirei a dele. Se ele me ouviu, eu ouvirei. Diga-me, Senhor, o que queres que teu servo faça, e eu farei. O que queres que eu acredite, e eu acreditarei. Se houver um trabalho que eu nunca tenha tentado antes, diga-me para fazê-lo, e eu direi: aqui estou, Senhor, envia-me. Há alguma ordenança a que eu nunca tenha comparecido? Tu dizes: faça isso em memória de mim. É sua ordem. Independentemente de parecer não ser essencial, eu farei porque tu me dizes para fazê-lo. Se tu ouviste minha voz fraca, eu ouvirei a sua, mesmo que seja apenas uma voz suave. Que vocês aprendam essa lição. A última lição é: Senhor, tu ouviste minha voz, então eu direi aos outros que tu também ouvirás a voz deles. Tu me salvaste, Senhor. Se tu me salvaste, tu podes salvar qualquer um. Tu ouviste minha oração, então eu direi aos pecadores ao redor: o quão querido Salvador eu encontrei. E eu direi a eles para orarem também. Você que nunca ora, eu lhe peço que comece a partir desta hora. Que o Espírito de Deus o guie para seu quarto para clamar a Ele. Lembre-se, se você pedir através de Jesus, você não pode pedir em vão.
Eu posso provar isso em 1000 instâncias de que Deus ouviu minha súplica. Não havia nada mais em mim do que há em você. Vá e alegue a promessa. Alegue o sangue e peça a ajuda do Espírito de Deus. E não há ninguém nesta assembleia reunida que não receberá a bênção, se Deus o guiar a orar. Jovem mulher, vá para casa e peça a Deus por você primeiro. Você que o ama, peça por outros. Deixe cada um de nós praticar o segundo verso deste salmo. Porque ele inclinou o ouvido a mim, por isso o buscarei enquanto eu viver. Amém, queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Sem fim, o meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou